Talvez agora você esteja se perguntando por quê, apesar de trabalhar tanto, orando fervorosamente por uma saída, as dívidas continuam crescendo como ervas daninhas em seu jardim. Talvez você tenha chegado ao ponto em que cada conta que chega em sua casa parece mais uma pedra no peito, onde o som do seu telefone gera ansiedade porque pode ser o banco, onde olhar para sua conta bancária é como abrir uma ferida que não cicatriza. Durante anos, muitos de nós vivemos essa realidade, acreditando que nossa situação financeira era simplesmente má sorte, ou que Deus nos abandonou em meio às nossas dificuldades financeiras. Mas a verdade é que existe uma sabedoria milenar, comprovada ao longo de milênios, que pode transformar não apenas nossos números bancários, mas toda a nossa relação com o dinheiro e a abundância. A Escritura não é apenas um livro de consolação espiritual, é também um manual mais abrangente e sábio sobre gestão financeira já escrito. Todos os princípios que compartilharemos hoje foram testados não apenas em laboratórios acadêmicos ou nos escritórios de consultores financeiros, mas na vida real de pessoas que, como você, um dia decidiram que bastava de viver na escravidão econômica. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que lutam não está na quantidade de dinheiro que possui inicialmente, mas nos princípios que governam suas decisões. Esses princípios não são invenções modernas ou estratégias de marketing. São verdades eternas que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo e que estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. A primeira transformação que devemos experimentar não está em nossa conta bancária, mas em nossa compreensão do que a riqueza realmente significa da perspectiva divina. Provérbios 4:7 nos ensina que sabedoria sobre todas, adquira sabedoria e adquira entendimento sobre todos os seus bens. Esta não é apenas uma frase bonita para emoldurar na parede. É a chave mestra que abre todas as portas para a prosperidade genuína. A sabedoria financeira bíblica começa com o reconhecimento de que o dinheiro não é nosso inimigo ou nosso salvador. É simplesmente uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, você pode construir ou destruir, dependendo de quem a usa e como a usa. Um martelo nas mãos de um construtor pode construir uma bela casa. Nas mãos de alguém sem conhecimento, pode causar apenas danos e frustrações. Muitas pessoas oram por mais dinheiro, quando o que realmente precisam é de mais sabedoria para administrar o que já têm. É como pedir a alguém para encher um recipiente quebrado com água. Não importa quanta água você despeje nele, ele continuará a derramar até que você conserte as rachaduras. Essas rachaduras em nossas vidas financeiras são maus hábitos, decisões impulsivas, falta de planejamento e, mais profundamente, uma mentalidade de escassez que nos sabota constantemente. A sabedoria nos ensina a distinguir entre necessidades reais e desejos fabricados por uma sociedade que constantemente nos bombardeia com mensagens de que precisamos mais para sermos felizes. Isso nos ajuda a reconhecer que toda decisão de gasto também é uma decisão de valores. Estamos escolhendo em que investir nossa energia, nosso tempo e nosso futuro. Quando começamos a ver nossas finanças como uma área em que Deus quer nos ensinar e moldar, cada transação se torna uma oportunidade de crescimento espiritual. Todo orçamento se torna um ato de fé. Toda decisão salvadora é transformada em uma declaração de confiança na provisão de Deus. Mas a sabedoria sem ordem é como ter um excelente mapa sem bússola. Provérbios 2:7-23 nos instrui. Sejam diligentes em conhecer o estado de seus rebanhos e cuidem de seus rebanhos. Em nosso contexto moderno, isso significa que precisamos saber exatamente onde estamos financeiramente. Não podemos gerenciar o que não medimos e não podemos melhorar o que não reconhecemos. A ordem financeira é muito mais do que organizar papéis ou criar planilhas sofisticadas. É desenvolver uma consciência clara e honesta de nossos padrões de renda e gastos. É criar sistemas que nos permitem tomar decisões informadas em vez de reativas. É estabelecer rotinas que tornam a mordomia sábia um hábito natural, não uma luta constante. Muitas vezes, a desordem financeira é simplesmente um reflexo da desordem interna. Quando nossas emoções estão desreguladas, quando vivemos em constante ansiedade, ou quando não temos clareza sobre nossos valores e prioridades, nossas finanças inevitavelmente refletirão esse caos interno. Portanto, ordenar nossas finanças também é um processo de ordenar nosso mundo interior. A prática de anotar todas as receitas e despesas pode parecer tediosa no início, mas é profundamente espiritual. Quando registramos conscientemente o fluxo de dinheiro em nossas vidas, estamos declarando que somos mordomos responsáveis pelo que Deus nos confiou. Estamos exercendo mordomia, que é um dos princípios mais fundamentais do reino dos céus.
A ordem nos permite ver padrões que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Isso nos ajuda a identificar aqueles pequenos vazamentos financeiros que, acumulados ao longo do tempo, tornam-se verdadeiros buracos em nosso orçamento. Isso nos dá as informações de que precisamos para tomar decisões sábias sobre onde reduzir gastos desnecessários e onde investir de forma mais estratégica. Mas ter sabedoria e ordem não é suficiente se não estivermos dispostos a agir de acordo com o que sabemos ser certo. Provérbios 3, 5-6 nos desafia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Obediência prática significa estar disposto a tomar ações concretas, mesmo quando não entendemos completamente o resultado final. Significa escolher fazer a coisa certa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que vá contra a nossa lógica imediata, mesmo que exija sacrifícios que preferimos evitar. No campo financeiro, a obediência pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser dizer não a uma compra que sabemos que está fora do nosso orçamento, mesmo que todos os nossos amigos estejam fazendo isso. Pode ser escolher a integridade em vez do lucro fácil, mesmo que isso signifique uma renda menor no curto prazo. Pode estar semeando generosamente quando nossas circunstâncias gritam para economizarmos cada centavo. A obediência financeira muitas vezes exige que confiemos nos princípios de Deus mais do que em nossos cálculos humanos. Exige que hajamos com uma perspectiva eterna, em vez de uma mentalidade de sobrevivência imediata. Requer fé prática, não apenas fé declarativa. Essa obediência se torna mais tangível quando aprendemos a gastar com intenção divina. Provérbios 21:20 nos ensina: tesouros preciosos e azeite estão na casa dos sábios, mas o tolo dissipa todas as coisas. A diferença entre o sábio e o tolo não está em quanto eles ganham, mas em como eles usam o que têm. Gastar com intenção significa que cada peso que sai de nossas mãos está servindo a um propósito maior. Não gastamos por impulso, pressão social, ansiedade ou para preencher vazios emocionais. Gastamos porque avaliamos cuidadosamente que esse investimento nos aproxima de nossos objetivos mais importantes e honra os valores que escolhemos viver. Isto requer o desenvolvimento daquilo a que poderíamos chamar discernimento financeiro, a capacidade de distinguir entre o que é verdadeiramente necessário e o que é meramente atraente. É preciso paciência para esperar o momento certo para fazer grandes compras. Requer a humildade de reconhecer que não podemos ter tudo agora e a sabedoria de priorizar o que realmente importa. Gastos intencionais também significam reconhecer que cada transação é uma semente. Quando gastamos em educação, em ferramentas que aumentam nossa capacidade produtiva, em experiências que fortalecem nossos relacionamentos importantes ou em causas que transcendem nossos interesses pessoais, estamos semeando terreno fértil que dará frutos a longo prazo. Por outro lado, quando gastamos impulsivamente em coisas de que não precisamos, para impressionar pessoas com as quais realmente não nos importamos, ou para preencher vazios emocionais que o dinheiro nunca pode preencher, estamos desperdiçando sementes em solo estéril. Mas é aqui que muitos param, porque o próximo princípio desafia até os mais conservadores financeiramente: o plantio generoso, especialmente em tempos de escassez. O reino de Deus opera com leis que muitas vezes vão contra a lógica econômica convencional. Uma dessas leis é que a verdadeira abundância nasce da generosidade, não da retenção. Lucas 6:38 nos promete: dai, e dá-se-vos-á, boa medida, recalcadas, sacudidas e transbordando, elas darão no seu colo. Pois com a mesma medida com que você mede, eles medirão você novamente. Esta não é uma fórmula mágica para manipular Deus, mas o reconhecimento de uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Quando semeamos generosamente, mesmo em tempos de dificuldade, estamos declarando que nossa confiança é colocada em Deus como nossa fonte, não em nossas circunstâncias como nosso limite. Estamos quebrando a mentalidade de escassez que constantemente sussurra para nós que não há o suficiente, que devemos nos apegar a tudo o que temos, que dar é perigoso. A generosidade corajosa treina nossos corações para operar a partir da abundância e não da falta. Ele nos ensina que somos canais de bênção, não piscinas de acumulação. Ele nos conecta ao coração de Deus, que é generoso por natureza e se deleita em abençoar aqueles que refletem seu caráter generoso. Mas a generosidade sem uma direção sábia pode nos levar a caminhos improdutivos. É por isso que é crucial entender que não se trata apenas de mudar nosso ritmo, mas de mudar nossa direção. Muitas pessoas estão exaustas porque estão correndo muito rápido na direção errada. Provérbios 16:9 nos lembra:
O coração do homem pensa o seu caminho, mas o Senhor endireita os seus passos. Mudar de direção significa estar disposto a avaliar honestamente se o caminho que estamos seguindo está nos levando aos propósitos de Deus para nossas vidas ou simplesmente nos mantendo ocupados. Em termos financeiros, isso pode significar reconhecer que o trabalho que fazemos atualmente, mesmo que seja bem remunerado, não está alinhado com nossos dons e chamados. Pode significar perceber que estamos investindo tempo e energia em atividades que geram renda de curto prazo, mas não constroem um futuro sustentável. Mudar de direção requer coragem, porque muitas vezes significa abrir mão do que é conhecido e seguro para caminhar em direção ao que é incerto, mas certo. Requer fé, porque nem sempre podemos ver o destino final a partir do ponto de partida. Requer paciência, porque os frutos da nova direção nem sempre são imediatos. Mas mais do que mudar a direção externa, precisamos de uma profunda transformação interna. Romanos 12:2 nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada na área financeira significa substituir as mentiras que o mundo nos ensinou sobre dinheiro pelas verdades que Deus nos revela em sua palavra. Significa curar as feridas financeiras do passado que ainda influenciam nossas decisões presentes. Significa desenvolver uma identidade saudável como mordomos prósperos dos recursos que Deus nos confia. Essa renovação mental não acontece automaticamente. Requer esforço consciente para identificar e substituir pensamentos limitantes. Requer disciplina para alimentar nossas mentes com verdades bíblicas sobre provisão, prosperidade e propósito. Requer paciência à medida que nossos novos padrões de pensamento são estabelecidos e fortalecidos. A renovação mental é fortalecida e praticada por meio de hábitos diários consistentes. Provérbios 13:11 nos ensina: as riquezas da vaidade diminuirão, mas aquele que ajunta com mão laboriosa os aumenta. A verdadeira transformação financeira acontece por meio de decisões pequenas e sábias repetidas, dia após dia. Esses hábitos diários não precisam ser dramáticos ou complicados. Eles podem ser tão simples quanto começar cada dia com uma oração por sabedoria para as decisões financeiras que enfrentaremos. Eles podem incluir revisar nosso orçamento semanalmente, ler um provérbio todas as manhãs ou reservar 5 minutos antes de cada compra para perguntar se essa decisão honra nossos valores e metas. A coisa poderosa sobre os hábitos diários é que eles transformam mudanças grandes e avassaladoras em pequenos passos gerenciáveis. Eles transformam boas intenções em ações concretas. Eles criam um impulso que, com o tempo, produz resultados extraordinários. Mas os hábitos por si só não são suficientes se estivermos cercados por influências que constantemente nos empurram na direção errada. Provérbios 2:7-17 nos lembra: o ferro afia com o ferro, e assim o homem afia o rosto de seu amigo. As pessoas com quem escolhemos passar o tempo têm uma influência profunda em nossos pensamentos, decisões e resultados. Em finanças, isso significa ser intencional sobre as vozes que permitimos em nossas vidas. Significa afastar-se de pessoas que constantemente nos pressionam a gastar mais do que podemos pagar, que ridicularizam nossos esforços para sermos mais disciplinados ou que estão presos em ciclos de negatividade e reclamações constantes sobre dinheiro. Ao mesmo tempo, significa buscar ativamente relacionamentos com pessoas que estão andando em sabedoria financeira, que podem ser mentores ou parceiros de crescimento, que nos desafiam a ser melhores administradores de nossos recursos. Significa cercar-nos de vozes que nos lembram de nosso potencial, em vez de sermos limitados por nossas circunstâncias atuais. Finalmente, e mais importante do que tudo isso, é o reconhecimento de que a verdadeira prosperidade sempre tem um propósito que transcende nossas necessidades pessoais. Mateus 6:21 nos ensina: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Prosperidade proposital significa entender que Deus não nos abençoa financeiramente para acumular bênçãos, mas para ser uma bênção. Significa reconhecer que nossos recursos são ferramentas nas mãos de Deus para realizar sua vontade na terra. Significa viver com a consciência de que tudo o que temos é um empréstimo temporário, que devemos administrar de acordo com valores eternos. Essa perspectiva muda completamente nossa relação com o dinheiro. Não estamos mais trabalhando apenas para pagar contas ou acumular riqueza pessoal. Estamos participando da obra de Deus no mundo. Estamos usando nossos recursos para alimentar os famintos, vestir os nus, cuidar de viúvas e órfãos e estender o reino dos céus.
Quando vivemos com um propósito eterno, nossas decisões financeiras assumem significado e importância. Não nos sentimos mais vazios depois de fazer compras materiais, porque sabemos que nossa verdadeira satisfação vem de participar de algo muito maior do que nós mesmos. Não vivemos mais com ansiedade em relação ao futuro, porque sabemos que estamos associados àquele que controla todas as coisas. A prosperidade proposital também nos liberta da armadilha da comparação constante. Não medimos mais nosso sucesso pelo que os outros têm, mas pela fidelidade com que estamos cumprindo o propósito único de Deus para nossas vidas. Não nos sentimos mais fracassados quando os outros parecem ter mais, porque entendemos que cada pessoa tem uma tarefa diferente e uma responsabilidade diferente. Esse foco no propósito eterno não significa que devemos viver na pobreza ou que não podemos desfrutar de bênçãos materiais. Isso significa que essas bênçãos devem estar subordinadas ao nosso chamado principal de amar a Deus e servir aos outros. Significa que podemos usufruir a abundância material enquanto mantemos o coração concentrado nos tesouros eternos. A transformação financeira que esses princípios podem trazer em sua vida não é apenas teórica. Milhares de pessoas experimentaram a verdadeira liberdade financeira aplicando essas verdades bíblicas com consistência e fé. Eles passaram da escravidão da dívida para a liberdade da generosidade. Eles transformaram padrões geracionais destrutivos em legados de bênção para suas famílias. Mas essa transformação requer mais do que conhecimento intelectual. Requer aplicação prática, dia após dia, decisão após decisão. Requer humildade para reconhecer que nossos métodos anteriores não funcionaram e fé para acreditar que os caminhos de Deus funcionam. É preciso paciência para permitir que os princípios produzam frutos a longo prazo, não apenas resultados imediatos. A mudança começa hoje, com a próxima decisão financeira que você precisa tomar. Começa com a escolha da sabedoria sobre a impulsividade, a ordem sobre o caos, a obediência sobre a conveniência. Começa com a decisão de ver seus recursos não como seus para consumir, mas como ferramentas que Deus confiou a você para cumprir seu propósito em sua vida e através de sua vida. Se esses princípios tocaram seu coração, se você sente que é hora de uma mudança real em sua vida financeira, convido você a não deixar esse momento passar sem ação. Compartilhe esse ensinamento com alguém que você sabe que precisa dele. Inscreva-se para continuar recebendo sabedoria bíblica, prática, que pode transformar todas as áreas de sua vida. E mais importante, comece a aplicar pelo menos um desses princípios em sua rotina diária hoje. Lembre-se de que você não está sozinho neste caminho. Há uma comunidade de crentes que estão caminhando em direção à liberdade financeira usando esses mesmos princípios. Existem recursos disponíveis para ajudá-lo a se aprofundar em cada uma dessas áreas. E o mais importante, você tem um Pai Celestial que se deleita em vê-lo prosperar de maneiras que honrem seu nome e abençoem outras pessoas. A questão não é se esses princípios funcionam. Eles foram testados ao longo de milhares de anos e milhões de vidas. A questão é se você está disposto a aplicá-los com a consistência e a fé necessárias para ver resultados extraordinários. Seu futuro financeiro está em suas mãos, mas mais precisamente, está nas mãos daquele que te ama e quer o melhor para você.